e aprende com um cara que nunca escreveu na Bíblia nada, mas foi um homem de maior visão, que até hoje ele é idolatrado em qualquer curso de faculdade de administração, ele é idolatrado. Ele é tido como o precursor da administração. Um dia o sogro está vendo o genro lá o tempo todo, devolve essa bolinha de gude para ele, ela não é sua. Aí saiu o problema, daqui a pouco chegava um, olha, devolve esse casaquinho não é seu, é dele. Depois chegavam duas irmãs, duas comadres lá, devolve isso para ela, não é seu. E aí o sogro chegou e disse, meu genro, não é bom o que você está fazendo. Você vai morrer novo, vai me deixar o peso da minha filha de volta. Faça o seguinte, pegue homens, treine-os, capacite e divida a missão. Coloque sobre ele pesos de responsabilidade e você cuide dos casos maiores. Pastores, no meu tempo tinha que decidir se na cantina ia ser misto quente ou hambúrguer. Esse é um tempo que Deus está dizendo para nós: santifica-os na verdade, treine-os, sejam vocês mentores e não executores. Vocês passaram 3 anos num seminário, quase 4.000 horas, para quê? Para ficar resolvendo abacaxi, probleminha, discussão. Deus treinou vocês para serem líderes de êxito. Líderes de êxito. Há pastores frustrados, há pastores mal resolvidos, há pastores amargurados, há pastores que não aguentam mais o ministério. Eu estava na semana passada atendendo um e disse: eu não aguento mais pastorear, é só problema. Eu disse: poxa, mas o que é isso? Então você não conhece a igreja. Jesus está dizendo: santifica-os na verdade, coloque um padrão neles. Essa é a atitude de vocês. Peguem homens, liderem esses homens, treinem esses homens, capacitem esses homens, santifiquem esses homens e digam agora: podem se multiplicar, porque a matriz é boa. Você sabe de onde saiu a matriz? Qualquer criador de gado, quando pensa na multiplicação do seu gado, ele vai buscar as melhores matrizes. Por quê? Porque ele quer excelência no rebanho. Vocês vão gerar excelência se treinarem os seus líderes. Gerar excelência. Alguém duvida que Jesus não fez bem esse dever de casa? Mas há uma quinta atitude. E eu parei na quinta de propósito para o auditório não se cansar. E essa quinta atitude é que pastores para esse tempo precisam contagiar a igreja por paixão, de paixão por almas. Paixão por almas. Capítulo 17, versículo 18, Jesus diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Pastores para esse tempo são pastores que são apaixonados por almas, por ganhar. Pastores precisam ensinar o rebanho a ganhar, consolidar, discipular e enviar. A Bíblia está repleta de Gênesis e Apocalipse. Por onde quer que eu me mova, com boa vontade, com má vontade, eu vejo Jesus, eu vejo a palavra dizendo: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esse é o alvo da igreja. Esse é o alvo de um pastor que se preocupa em fazer a vontade de Deus. Há pastores que estão batendo cabeça, há pastores que são mercenários, há pastores que são preguiçosos, mas há pastores que fazem diferença. E eu estou olhando para eles com todo respeito aos demais, mas eu fui convidado para essa turma. Não estou desmerecendo nenhum dos pastores. Espero que os irmãos tenham entendimento espiritual do que eu estou falando. Contagiem os liderados de vocês. Vocês são homens que foram gerados no Espírito Santo. Contagiem. A palavra de vocês tem que atrair. As pessoas têm que dizer: nossa, o pastor falou 2 horas, eu nem vi a hora passar. Isso é unção.
O povo fica ali, bebendo, porque há unção. Agora tem pastor, tem pregador que ele fala 2 horas. O povo diz misericórdia, ele saiu do nada do lugar nenhum. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Terrível. Não é verdade? Terrível. Uma vez eu fui ouvir uma mensagem, o pregador disse a importância a relevância da igreja no contexto cultural da virada do século XXI. Meu Deus do céu. É muito coisa. Eu tenho 2 neurônios, o Tico e o Teco. Até que se encontrar no final dessa mensagem foi uma loucura, eu não entendia nada. Eu ficava assim, que é isso? E aí você, é bom, a mensagem de pregador chato é bom por uma coisa, você descobre talento, entende artista, o cara começa a arriscar, faz desenho, começa a escrever poema, não é verdade? Lembra que ama, aí começa, fulano e beltrano, aí está brigado com a esposa, ele mostra assim na cabela dele, fala, mas não seja esse tipo de pastor. Há uma excelência. Jesus coloca aqui, contagia os seus discípulos. Nós temos que contagiar os nossos discípulos. E Jesus correu risco. Jesus correu risco com a mulher samaritana. Jesus correu risco com Nicodemos. Jesus correu risco com o gadareno. Mas a paixão por almas falava mais alto do que qualquer risco. E por último, porque eu também não posso me deter muito, gostaria de deixar para vocês a última atitude que Jesus coloca no versículo 20. Não rogo somente por este, mas também, olha que palavra profética, olha que preciosidade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Amados, isso é visão. Pastores para esse tempo precisam de visão. Você sabe que tem muita gente que não vai viver, nunca vai ter ministério, nunca vai pastorear. Pode doutorado em teologia, nunca vai pastorar. Aí você já, por que, pastor? Porque nós não podemos dar ministério que não tem visão. A visão é que faz a diferença. Jesus, quando veio a esse mundo, ele tinha uma visão. Eu vim para morrer. Você sabe o que é isso? Ele disse: eu não estou vindo aqui para inaugurar uma religião. A minha visão é a cruz. E é interessante, amados, porque quando você tem uma visão, eu fui ministrado sobre essa palavra. Quando você tem visão, você não morre sem que essa visão se cumpra. Jesus sabia que o fim dele era a cruz. Ele tinha visão por isso. E um dia tentaram lhe apedrejar e ele disse: olha, segundo o que eu vim fazer aqui na terra, eu não morro apedrejado. Mais adiante, o barco balança para cá, o barco balança para lá, os ventos são impetuosos, as ondas são agitadas, e a turma entra num desespero, né? E diz: Senhor, não se te dá que morramos, está vendo? Está todo mundo morrendo, está acabado. Disse: não, segundo a minha visão, eu não morro afogado. Pode ficar tranquilo que essa tempestade vai acabar. Mais adiante quiseram empurrá-lo de um precipício. Ele disse: pode ficar tranquilo, eu não morro de queda. E quando ele estava naquela cruz, quando a visão que Deus deu para ele se completou, você lembra muito bem do que ele disse? Ele disse: está consumado. Ele está dizendo aqui que ministério pastoral relevante para esses dias são ministérios que têm uma visão. Essa é a primeira oração que você vai fazer hoje à noite antes de dormir. Senhor, eu quero visão. Por quê? Porque vocês vão entrar num célebre dilema que eu não entendo. Qual é o dilema que vocês vão entrar? Vocês hoje já não são mais bacharel em teologia, aliás, seminarista. Então não adianta vai estar pregando para nós, vocês vão ser nós. Mas também é uma loucura para estar lá pregando para nós um BEL em teologia, Enoque. Porque dizem ser a abreviatura de bacharel, imagina o BEL. Isso é título, irmão. Vai pregar para nós, é tudo enrolado. Vai pregar para nós o bacharelando, o bacharel em teologia. E aí você não está numa ansiedade que muitos entram.
e querem ser ordenados a qualquer preço. Não entrem por esse caminho, porque quanto mais ansiosos, mais Deus vai colocá-los no deserto. A ordenação de vocês virá pelo amor de Deus. Então, quando alguém ficar preocupado, sem saber como vai lhe apresentar, vocês já vão sair logo com a visão: sou pregador do Evangelho de Cristo. Sou pregador do Evangelho de Cristo. Mas tenham visão. Orem por isso. Senhor, eu estudei porque eu preciso de uma visão. Eu preciso de uma visão. Jesus termina essa oração nos ensinando isso. Visão. Visão. Visão que moveu o apóstolo Paulo. E é isso que Deus vai fazer hoje. Eu creio com vocês. O apóstolo Paulo, quando se converteu, houve um processo interessante nele. Você já deve ter lido na Bíblia. A Bíblia diz que Paulo ficou cego 3 dias. E eu sempre me pergunto por que Paulo ficou cego 3 dias. Quando chega um homem em Ananias e vai orar por ele, tira esse escama dos olhos, sabe por quê? Porque Deus colocou Paulo cego, porque Deus estava tirando a visão de Paulo e colocando a visão que ele, Deus, tinha para Paulo. Quem sabe vocês chegaram até aqui cheios de visões: vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer a minha pós, você PhD em teologia, você é aquilo outro. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero a tua visão. E sabe quando Deus dá uma visão para o homem? É tremendo. O apóstolo Paulo ouviu de Deus: eu vou te levar para falar a poderosos. Você vai falar para o rei. Irmãos, Paulo ouve essa palavra, a primeira coisa que acontece com ele é que ele toma uma surra de 40 chibatadas. Homem não sobrevive a isso. Mas Paulo, naquela chibatada, deve ter pensado: eu não vou morrer enquanto não falar com o rei. Joga Paulo lá no cárcere interior, Atos 16, os louvadeira. E alguém deve ter pensado: acabou, é o fim do ministério dele. Eu não morro sem falar com a Agripa. Paulo então passa por esse processo, é guardado na fortaleza de Antônia. Há um grande motim, esquema sendo preparado para matá-lo. Ele diz: eu não morro antes de falar com o rei. E ele é liberado. Paulo, então preso, vai ser enviado a Roma. Os irmãos também sabem dessa história, porque ela está em Atos 27. Aquela embarcação é atingida por um vento chamado Euroaquilão, e aquele vento começa a balançar o navio. Paulo diz: senhores, vocês deveriam ter me ouvido, porque eu tenho visão. Ontem um anjo da parte de Deus, de quem eu sou, olha bem que ele diz: o Deus que eu sou e do Deus que eu sirvo, me falou que ia acontecer isso. Mas não se preocupe, porque se vocês estiverem comigo, ninguém nesse barco morre, porque eu não morro sem falar com o rei. E o capitão disse: todo mundo colado com esse homem. Quase que ele morre afogado. 200 e poucas pessoas agarradas nele, mas ninguém morreu. Eles vão para uma ilha. Paulo está molhado, 28 horas de naufrágio, o relato que ele nos dá. Já imaginou, queridos? Vai pegar um gravetinho, nisso fica uma víbora. Vocês devem estar lembrados da história. Sabe o que acontece? As pessoas olham e dizem: coitado, o cara não morre de naufrágio, vai morrer de víbora. Esse aí está marcado mesmo pelos Deus. Esse aí está com Deus pesando a mão, tudo em cima dele de ruim. E Paulo começa a sacudir aquela víbora, dizendo: eu não morro enquanto não falar com o rei. E sabe, Paulo um dia entra no palácio, olha nos olhos de Agripa e começa a pregar. E Agripa diz: pare de pregar, porque eu estou quase me convertendo. E sabe o que Paulo diz depois disso? Ele escreve a carta a um dos seus filhos espirituais, chamado Timóteo. Diz: Timóteo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu falei com o rei. Queridos, a minha última palavra nessa aula de hoje é que eu sonho que Deus me deu visão, e eu vou orar para que vocês tenham visão. E toda visão nasce de um sonho. Sejam sonhadores. Sonhem com o ministério que Deus vai dar a vocês. Sonhem, sonhem,
sonhe e caminhe por esse sonho. Esse sonho vai alimentar vocês. E Deus vai dizer: vai em frente, não pare. Mas que é isso? Não pare. Você é doido? Não pare. Mas pastor, só vai chegar? Não pare. Mas a igreja está assim? Não pare. Visão, 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 visão e visão. Se vocês tiverem isso, vocês vão aprender algo de lições. Verdadeiros líderes não estão atrás de seguidores. Seguidores estão atrás de verdadeiros líderes. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Eu nunca escolhi igreja para pastorear. Pastoreei 2 igrejas apenas, e todas as 2 eu fui escolhido. Eu sempre digo isso para Ião: não escolhi ninguém para ser meu rei. Vocês me escolheram para ser pastor. Então tratem de me amar, porque eu fui escolhido por vocês. Não é verdade? Vila Aliança é a mesma coisa. Você escolheu Vila Aliança. Você disse lá: quero você como igreja, você. Um dia é ligado para você e dizer: pastor, o senhor foi escolhido nosso pastor. Então tratem de amar o pastor de você. Colégio é a mesma coisa. Não creio. Você escolheu alguém lá? Não. Você foi escolhido. E esse é o espírito que tem que estar no pastor. Visão. Visão. Vamos orar. Senhor, eu sinto a tua presença. Eu sinto, Senhor, nesta hora, assim como Paulo perdeu a sua visão, a visão que ele nutria, de ir para Damasco fazer aquilo que a sua carne pedia, que o seu instinto assassino pedia. Paulo teve isso trocado, e aquela cegueira que levou 3 dias matou a sua visão e fez ressuscitar a visão do Senhor nele. E eu creio, Senhor, que nesta última aula, no mundo espiritual, a visão dos teus filhos está sendo arrancada, a visão dos projetos, dos ideais, daquilo que sua vontade, sua carne, sua mente, seus neurônios produziram. Eu rogo para que seja arrancado, e ao final deste culto, uma visão do Senhor seja liberada para cada ministério aqui no altar, e que teus filhos se movam por essa visão. Creio que aqui agora o Senhor começa a levantar homens que terão uma unção como Ur e Arão, que vão somar no ministério colegiado, homens que vão ser braços, homens que vão apoiar, homens que vão entender que a obra já não é mais feita sozinha, e vão auxiliar pastores. Rogo por isso que o Senhor está dando essa visão agora. Rogo também por esse, Senhor, que o Senhor vai apartar para terras distantes, longínquas, terras onde o idioma vai ter que ser aprendido, cultura, mas estarão no centro da tua vontade, e no centro da tua vontade não há dificuldade que prevaleça. Rogo por essas que serão pastores, líderes de multidões, mulheres que já receberam pela natureza humana o útero, mas como Raquel irão clamar ao Senhor e dizer: dá-me filhos, Deus, senão eu morro. Filhos espirituais, homens que irão pastorear igrejas. Dá a esse Senhor a unção de sabedoria, dá a esse Senhor o dom de governo, que teus filhos tenham a excelência do que fizeram. Ó Deus, aqueles que hão de liderar ministérios, Senhor, auxiliares, Senhor, ministra sobre a vida deles. E ó Pai, o meu desejo, a minha oração é que no mundo espiritual tenha sido gerada durante todo esse culto a visão do Senhor. Eu oro por isso, porque é dessa maneira que Jesus encerra a sua oração, falando do espírito de fé que deve existir no pastor, não somente pela que o Senhor deu, pelas outras que o Senhor havia dado, mas por aquelas que ainda viriam ser deles. Então, Pai, nós terminamos essa palavra profeticamente. Teus filhos irão liderar multidões. Assim eu creio,
Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a vocês. Podem se sentar em nome de Jesus. Muito obrigado. Nesse momento, nós damos graças pela presença de todos vocês aqui e gostaríamos de convidá-los aqui para o nosso primeiro andar, onde nós estaremos compartilhando um momento especial com vocês. Assim, eu queria pedir aqui aos bacharéis se coloquem de pé. E aí? Acidente de guerra? Vamos? 1, 2, 3 e já? Glória a Deus! É a nossa vitória, vamos aplaudir de pé. É a vitória do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. É a nossa vitória. Nós vamos pedir que os irmãos saiam pelo centro. E à medida que vocês saírem pelo centro, eu gostaria que nós continuássemos aplaudindo. Porque eu creio que abaixo de Deus, vocês têm uma participação direta ou indireta nessa vitória. Então, quando a gente começar a passar por aqui, pelo centro, nós vamos sair aplaudindo a saída, vamos aplaudir a saída de vocês. Vamos aguardar a saída. Vamos aguardar a saída. Os irmãos poderão sair. Os irmãos poderão sair.
bem, minha pastora. Jesus te dê visão de águia, como você tem tido.